Eu gostaria de passar, então, a palavra agora ao professor Antônio Fausto Neto, professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Professor Fausto, por favor. Muito obrigado, Netília. Agradecimentos por reencontrar amigos aqui em Belém. Acho que o melhor da vida acadêmica são os reencontros, né? Muito bem. Eu vou, de alguma maneira, continuar na esteira das questões colocadas pelos meus colegas, e alguma coisa que me leva a expor o que pretendo aqui é recordar que há 30 anos ocorre um acontecimento muito importante no Brasil, que foi o falecimento do presidente Tancredo Neves, às vésperas, quer dizer, às vésperas da sua posse, ele é internado, onde passa 40 dias sob os cuidados médicos e falece no dia 21 de abril. Este caso dura exatamente 40 dias e ele é um caso exemplar, porque é o primeiro grande acontecimento complexo sobre o qual as mídias trabalham no período pós-ditadura. E o trabalho que as mídias realizam do ponto de vista narrativo, do ponto de vista das suas coberturas, é um trabalho que se faz através de um dispositivo chamado porta-voz. Então, é o que eu estou chamando de acontecimento mediação. Ou seja, há um porta-voz que durante 40 dias nos relatou um conjunto de fatos, abordou as terapêuticas, anunciava as posições que os médicos adotavam sobre o caso, até o seu desenlace, que foi a morte em 21 de abril. Pois bem, esse caso foi tratado entre um bunker hospitalar, onde estava o presidente, e a sociedade, mediado por um porta-voz, um funcionário do Estado, um funcionário do governo, um jornalista, que produziu muitos relatos, lamentavelmente muito pouco estudado isso aí, porque mostraria uma metodologia sobre a qual o campo midiático mediava um trabalho, um relato que se passava em outra esfera, numa conjugação de atividades, de pressões, disputas de sentidos, de pelo menos dois campos, a política e a saúde. 28 anos depois, 3 décadas quase, acontece um outro grande acontecimento, agora recentemente, que foi a morte do presidente Hugo Chávez, na Venezuela. Esse acontecimento se dá já num outro contexto, que é o contexto de uma sociedade mediatizada. Nele não se destaca a presença de um porta-voz, como o mediador, mas acontece um complexo elo sobre o qual esse acontecimento circula. Então, como o tempo é muito curto, o que eu pretendo é só chamar a atenção de algumas imagens para vocês, para mostrar esse circuito de fases, vamos dizer assim, através das quais esse acontecimento se desenvolve, é tecido e é narrado. E para, com isso, destacar, vamos dizer, o que caracteriza hoje o problema da leitura, a questão da análise do discurso, diante de uma sociedade cujo desenvolvimento nós podemos pouco prever, tanto do ponto de vista da sua natureza, quanto do ponto de vista das tecnologias e metodologias que disporíamos ou disporemos para analisar o que nela se passa. Ou seja, os fatos, os acontecimentos são tão cobaias quanto a sociedade em desenvolvimento. Então, isso cria um problema já de ordem metodológica para o analista de discurso, que é lidar hoje com um conjunto de matéria significante sobre a qual ele não tem, digamos assim, um mapeamento prévio de onde ele se desenrola, de onde ele nasce, se desenrola e para onde esse acontecimento pretende chegar. Eu via com atenção as imagens mostradas pela colega que nos sucedeu aqui,
exatamente ela chamava atenção para esse aspecto, ou seja, imagens já que não dependem só de um produtor jornalístico, mas de um conjunto de atores que hoje, por força da sociedade mediatizada, são atores que estão no processo produtivo tanto quanto estiveram anteriormente os jornalistas como produtores. Pois bem, isso é muito importante porque, agora há pouco também no nosso país, jornalistas e autoridades se viam aturdidos, de certa maneira, com o problema do com quem falar e com o que narrar. Diante das últimas manifestações, perguntava-se alguma coisa da seguinte ordem a um secretário de segurança. E então, secretário, onde vai se dar o diálogo e com quem vocês vão dialogar? Ele respondia, mas como dialogar? Não temos com quem dialogar, não há fontes. Não existem fontes, porque as manifestações hoje pertencem às redes sociais. Na mesma direção, foi uma coluna da Folha de São Paulo, a coluna do Ombudsman, cujo editor fazia uma reflexão longa sobre o que representa hoje narrar o acontecimento numa sociedade onde não há fontes, quer dizer, onde não há campos estruturados sobre os quais repousaria o problema de uma narração inicial e um relato inicial. É mais ou menos essa a problemática da morte do presidente Hugo Chávez, ou seja, ele parte para uma viagem para fazer a 4ª cirurgia em Cuba, e nesse momento em que ele está já em Cuba, no momento prestes a essa cirurgia, ele anuncia que vai abandonar o país por algum período, para esse período que não sabe ao certo quanto durará, mas que significa talvez a última fala à sociedade que o Chávez reporta-se em corpo presente, digamos assim. Vocês verão que, na sequência deste fato, ocorre a cirurgia e a ausência desse corpo, quer dizer, guardado pelos cuidados médicos, produz um conjunto de acontecimentos já nesses circuitos de interpretações e que são interessantes de ser examinados, por exemplo, quando ele sai de cena, entram em cena porta-vozes, vários porta-vozes, difuso, não é um porta-voz oficial, não é um funcionário que é credenciado para isso, mas várias autoridades do Estado ou de áreas próximas passam a dizer o que se passa no hospital a esse presidente, e, na sequência, vocês vão ver, diante dessa ausência de informação, de relatos menos oficiais, o que nós vamos ter é exatamente a intervenção de jornais sobre esse caso, a partir de 2 construções que eu chamo a atenção. A primeira, pode passar para o obséquio? Pode passar. Aí estão imagens dos porta-vozes deslocados ou diversificados falando sobre esse caso, né? Ou seja, não existe um fluxo, hierarquizado sobre quem repousaria o relato, mas um fluxo difuso a quem se confia o relato a um porta-voz de plantão, digamos assim. Pois bem, em função desta realidade aí, nós temos que, há um momento em que imagens do Chávez, tendo ele passado a uma clandestinidade, quer dizer, o próprio governo fala isso de um certo tom, aparecem imagens apócrifas, digamos assim, imagens que são retiradas de contextos, digamos assim, contextos específicos. Essa foto, essa imagem circula por redes sociais, não se tem a atribuição da sua responsabilidade, mas ela tem um impacto muito grande, porque ela desencadeia uma série de comentários, né? Inclusive comentários, aqui eu não posso apresentá-los porque não há tempo, mas que descrevem as características desse corpo como sendo do Chávez, quais são o que é que desse corpo chama atenção pós-mortem, em função da gravidade do seu caso, etc. O mais interessante é que, logo após essa imagem, essa aparição aí, nós temos uma gafe que foi produzida pelo jornal El País, a foto seguinte, quando ele, na ausência de informação, na ausência de uma referência, digamos assim, nós temos o que
o deslocamento de uma imagem que circula no YouTube de um paciente de um serviço médico no México e que é vendido ao El País por uma agência, por um jornalista que compra essa foto de uma agência, que teria recebido essa foto de uma enfermeira que teria abandonado os serviços hospitalares em Cuba. Quer dizer, há um deslizamento de um significante imenso aí, no sentido de se atribuir, afinal de contas, onde essa foto, quem gera essa foto, né? Então, essa foto, ela circula por 25 minutos nas redes, e quando o jornal é chamado a atenção por essa gafe, por essa improcedência, ele tira a foto de circulação e faz uma longa defesa da sua escolha. Por que nós editamos a foto, sem, todavia, explicar as causas da escolha. Ou seja, na história toda, existe aí um jornalista, que vai aparecer a imagem dele aí, né, explicando, digamos, aí é o texto em que o El País explica porque desistiu de tirar a foto. Na sequência, o El País publica uma longa entrevista com um jornalista que é um especialista em mediar, em produzir matérias falsas, relatos falsos, e em mediar a venda desses serviços a jornais através de agências. Particularmente, esse cidadão tentou vender essa foto a um outro jornal espanhol, que a seu turno se recusou, alegando que o preço da foto e também a natureza da captação desses materiais. Essa é a foto do cidadão também, que aparece numa das edições do El País. Pois bem, em função desses fatos, quer dizer, produz-se aí vários desmentidos já no âmbito internacional, vários jornais, associações médicas, serviços políticos, quer dizer, líderes políticos que produzem uma série, repercute em uma cadeia internacional de notícias, né? A tal ponto que leva também o governo da Venezuela, dias depois, a tentar criar contraprovas. Chávez não está morto, né? E, nesse sentido, podemos passar também, ok. Aparece uma carta que teria sido assinada pelo próprio Chávez, e que carta essa é apresentada, aí é o facsimile da carta, que é apresentada a líderes políticos que se reúnem em Caracas, ou é no Chile, exatamente, mas é onde se diz claramente: Chávez reapareceu no Chile através de uma carta. Ou seja, a partir daquele primeiro momento, esse corpo desaparece, né, a sua reinserção nesse circuito político se dá através desses vários expedientes. Ou seja, a contraprova que os porta-vozes ou circuitos oficiais tentam mostrar que Chávez estaria vivo se dá exatamente através de um conjunto de outras fotos, digamos assim, que são essas captadas supostamente de um hospital em Cuba, onde ele aparece semi-deitado num leito e ao lado das filhas, e folheando um outro jornal, no caso, o El Grama, né? Ou seja, para contrapor-se à questão do jornal, uma das leituras que se pode fazer é que Chávez aparece mostrando-nos: este é o jornal que certamente, podemos inferir assim, poderemos sobre ele depositar um certo grau de credibilidade em relação a toda a tentativa de fazê-lo aparecer, né, nos moldes duvidosos. Então, essa foto é importante porque ela é a segunda foto, é a primeira foto, efetivamente, de Chávez, pós o anúncio da TV, ele aparece ao lado das filhas, e numa outra, como se fosse, pode passar, falando para nós, mostrando-se para nós, para ser interpelado por nós, no sentido dos leitores, né? Após esse elo, digamos, o que sucede é que há um informe, digamos, de setores de porta-vozes que produz o seu retorno. E esse retorno se dá de modo imprevisível, quer dizer, ele volta a Caracas, e ele volta exatamente através de uma mensagem tuitada por ele mesmo. Atribui-se a ele. Essa mensagem que está aí é um fragmento de um jornal de Caracas, em que Chávez anuncia: aqui estou de volta agradecendo a pátria, etc, etc, etc.
Essa mensagem repercute, porque tem também o desdobramento entre setores da oposição e setores da situação, e setores governistas, né, disputando efetivamente a questão da situação de saúde do presidente. Mas o que é certo é que, a partir desse momento, a não ser essa manifestação, ele é trasladado para um hospital, onde falece dias depois a essa manifestação. Esse é um fragmento da repercussão do retorno via o chavismo, e vocês veem imagens do presidente acima da cúpula, lá da torre do hospital onde ele é guardado, né, já virando uma espécie de um outdoor, ao qual se associa os dados relativos ao próprio hospital. Pois bem, nesse momento em que ele é retomado, retorna ao hospital para morrer no modo moderno, que é morrer nos hospitais, não morrer em comunidade, né, os porta-vozes voltam à tona. E, nesse caso, o porta-voz agora é o próprio Maduro, já indicado por ele a ser o presidente, né, que anuncia o seu estado de saúde, anuncia as promessas e possibilidades dele sobreviver, o que é contrastado, de certa maneira, passemos, com outras versões, né, seja pelos líderes da oposição, que falam que a declaração do presidente não é verdadeira, seja ainda por outras declarações, né, de outros porta-vozes que contestam versões anteriores de jornais também, seja do El País, seja do jornal ABC, né, dizendo que aquelas versões são mentirosas e que, de fato, o presidente segue em tratamento. Podemos ir em frente. Aí, explicitamente, é o único momento em que o governo vem à tona para dizer: criamos um novo sistema de comunicação pelo qual tentaremos controlar essa disparidade de informação. Esse é um momento importante para aqueles que estudam, digamos, o fluxo de acontecimento, onde o Estado efetivamente intervém para dizer: somos nós que vamos controlar esse processo narrativo. Já não é mais nem o ministro da Comunicação, nem o presidente, mas agora é o ministro das Relações Exteriores, que se torna também porta-voz para dizer que está tudo tranquilo com o presidente. Na sequência, volta o ex-chanceler, o ministro das Comunicações, para reafirmar que há momentos de melhora e de dificuldade. Quer dizer, o presidente fica numa deambulação. E aí há uma fala da família em rede social, quando a família compartilha com a sociedade momentos de angústia que está vivendo. E é interessante essa foto, porque é uma foto tomada de um plano em que, como parece, a imagem da filha não pode ser totalmente revelada, parece ser uma filha menor, né, e que é enquadrada segundo um plano onde se tenta se destacar, seja essa interdição, seja um certo semblante de dor. E Chaves falece nesse momento e a morte ganha as ruas. Quer dizer, nessa crise de versões, crise de posições, de narrativas, Chaves ganha, esse caso, ganha as ruas. E parece que, efetivamente, quem faz a primeira nomeação desta morte é um grafite público, é um grafite de rua, onde se fala que Chaves está morto, que vocês digam isto. Quer dizer, a sociedade, quer dizer, o imaginário social, de alguma maneira se remete ao setor político, dizendo que vocês têm que explicitar isso que sucedeu com o presidente. Pois bem, e aí desencadeia-se, a partir daí, o funeral, né? um funeral na praça pública, né? Onde vocês veem imagens de dor e imagens de comoção, pode passar, por favor, né? E onde o corpo é tomado por um cortejo ao longo de Caracas, e em torno do qual, nesse cortejo, se debate o que faremos com esse corpo, embalsamá-lo, guardá-lo num panteão, né? E é nesse sentido que dá-se um certo destino a esse corpo, né? que escaparia, portanto, já à esfera médica, passaria às mãos da sociedade de um imaginário mais específico e, particularmente, podemos passar, né? Traslada isso pela cidade toda de Caracas, com debates, com informações, com prognóstico do que se fazer com esse corpo, um corpo que circula e que certamente é preciso embalsamá-lo, diz o presidente, para que ele seja eternamente visto, portanto.
né? Se ele não pôde nos ver, se ele não pôde nos falar, digamos, é preciso que, a exemplo de líderes políticos que tiveram um destino parecido, ele possa ser guardado como num arquivo para ali ser perpetuamente visto e velado, né? Esse fato, né, evidentemente, chegamos numa etapa final, portanto, desse percurso, né, quando a família volta a justificar a sua atitude diante do funeral, falando para as oposições, mais uma vez a família fala sobre isso, o que é que significava, quer dizer, é a primeira manifestação de luto da família, dizer o que é que ela sente com essa morte, né? E sempre recuperando-se uma imagem, um pouco uma foto decorativa, onde o presidente é uma espécie de um salvaguarda dessa geração, ou um salvaguarda da família, uma espécie de uma posição de proteção que a foto tenta criar como uma metáfora conceitual, digamos assim. Então, são fragmentos dessas mensagens que a família troca com outros internautas. E, para concluir, tem uma série aí que, de alguma maneira, podemos passar, que eu estou chamando aqui o mito em construção, ou seja, como se reclamou, se falou muito de um desamparo informativo, né? Diante desse deslocamento de versões, falas de porta-voz, um corpo que não se apresentava, fotos que tentavam provar que ele estaria vivo, estaria morto, quer dizer, e diante desse impasse, onde guardá-lo, o que fazer com esse corpo, né? O discurso político toma conta desse corpo e procura, a partir dos funerais, né, dizer para a sociedade que esse campo, o campo político, dará a ele um destino, quer dizer, tenta semantizar para a sociedade uma interpretação sobre a qual se apoiaria o destino a dar a esse corpo. Ou seja, vocês vão ver, pode passar, que a partir desse momento pós-mortem, né, esse corpo momentaneamente velado num dos palácios, do Museu da República, parece, voltemos atrás um pouquinho, ele vira, pode passar, ele vira quadrinhos, vira santo, imagens, ele é associado a imagens religiosas, ele é aludido na campanha eleitoral do Maduro como alguma coisa que vai ressuscitar, quer dizer, um fragmento de um certo tipo de discurso religioso, como explicativa a todo esse fenômeno, esse percurso de sofrimento. E, por fim, ele volta personificado a uma figura emblemática do discurso religioso, da simbólica, que é a figura de Jesus Cristo. Ele voltará como Jesus Cristo, né? Vocês veem aí, essas são as imagens da campanha do Maduro, imagens essas cuja campanha colou claramente toda a vida, todos os aspectos da vida do Chávez, imagens sobretudo, há uma certa retórica de associação e uma retórica de retorno também, né? O que seria, de alguma maneira, um certo retorno de uma estrutura mitológica, ou seja, se o acontecimento se perdeu durante muito tempo por conta desse devagar, dessa deambulação, o campo político se reestrutura aí, né? Deixa de ser um elo para ser talvez uma referência a dizer à sociedade o destino a que se dará a este corpo significante, portanto. Vocês veem aí, tem ali um santinho, também ele vira uma figura de um santo, né? E, finalmente, podemos passar, ele volta à sociedade na forma de um grafite, né? Conforme vocês veem aí, o que é sugestivo, porque o desamparo informativo alegado pela sociedade, ou seja, por aqueles que fazem a interpretação de tudo isso, diziam, nós estamos vivendo um desamparo, não sabemos o que está acontecendo. Quer dizer, esse mau estado do desamparo, ele é substituído exatamente por esse destino que se dá a esse corpo, que não pode ficar, certamente, perambulando, né? Não pode ficar guardado para visitas momentâneas, mas é preciso que se dê a ele. E não se trata de um destino material, trata-se de um destino simbólico. Nesse caso, é dizer à sociedade que ele volta encarnado nessas figuras da mitologia, de uma certa mitologia. De certa maneira, isso nos sugere
duas observações do ponto de vista teórico e metodológico. Primeira, que isso é possível teorizar diante de observáveis, né? Os observáveis são os materiais, né? E o que esses materiais me sugeriram foi exatamente tentar desenvolver essa reflexão mais do ordem teórica. Em que medida, na sociedade mediatizada, esses fluxos deslocando acontecimentos de ciclos e de circuitos, nos enseja esse fenômeno do desamparo diante da ausência das fontes, da ausência do mediador, da ausência do intérprete, né? E como enfrentarmos hoje, particularmente, sobretudo, quando a sociedade trabalhando por essa via das redes sociais, ela parece fazer daquilo que seria o campo como mediador, o campo como uma referência da inteligibilidade, uma espécie de zona morta, portanto, né? Com isso, quero sugerir que um dos conceitos trabalhados nesse texto é o conceito de circulação. Ou seja, o professor Sérgio terminava sua frase falando que o acontecimento não é, o acontecimento eu diria, o acontecimento está em processo. E que talvez possamos admitir como hipótese, em parte sim, que não há discurso sem sujeito, mas o sujeito está numa rede. O acontecimento na sociedade mediatizada, ele está preso numa rede. E nessa rede que trata de deslocá-lo a um lugar ou outro por forças de narrativas, tecnologias, etc. Muito obrigado.